Salve Rebelião Nerd, estamos de volta com mais um programa. Eu sou Marcelo Fará. Eu sou o Adam Hessel. Hoje nós estamos com o Alexandre Gasparino, que é CEO da Privoli. Falei corretamente, né? Corretamente. E com o Vinícius Laranja, que é o Head de Gestão de Risco e Compliance da Silk. É isso aí, que galera. É uma revenda. Prazer estar aqui Aliás, nesse canal. Como que a Silk se denomina hoje? Não só como uma revenda, né? Na verdade, a Silk hoje ela trabalha em algumas frentes importantes dentro do mercado de tecnologia. Não só revendendo produtos, mas também servindo como uma ponta de consultoria para as empresas em cibersegurança e gestão de risco e compliance, como um todo. Legal. E, bom, obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. E a ideia é a gente falar um pouco sobre a LGPD. Aliás, vai ou racha? Vai ou racha? Bom título esse, hein? Bom, né? Boa escolha, gostei. É um ótimo título, Né? No final do podcast a gente vai saber. A gente vai entender. Se vai ou se racha. Não, é legal a galera deixar o comentário depois aí pra gente. Seria muito Com bom. certeza. Tanto no começo como no final, né? Acho que é importante. No começo, achar o que você acha, vai ou racha. E no final, depois que a gente falar tudo sobre a LGPD, se eles estão com a mesma opinião do começo. E nós vamos contar tudo aqui, né, Espero Vinícius? que a gente possa contar aí, né? O que não puder a gente corta. Aliás, vamos, pra gente balizar, né? Tem muita gente que é mais leiga, que não está no mercado aí trabalhando com segurança ou conhece de segurança. O que quer dizer LGPD? Vai lá, Gasparino. Cara, LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente lá no passado confundiu as siglas, né? Mas a LGPD, ela é uma lei de privacidade de dados. Originalmente, ela foi baseada numa lei europeia, que é o GDPR, ou para quem preferir, o GDPR, né? Que é uma briga, né, Vinícius? Das siglas ali no mercado, né? Mas é uma lei que ela surgiu, ela foi baseada em outras leis, né? E foi aperfeiçoada, foi tropicalizada, vamos chamar assim, para o nosso continente, né? Para o Brasil. Então, é uma lei que hoje em dia está muito forte, né? A gente, né, tem essa questão do vai ou racha, porque tem muita coisa, tem muita discussão. Ela é uma lei de 2018, né? A gente tinha uma expectativa dela entrar em vigor ali em 2019, mas por conta do cenário de pandemia, essas coisas foram dando umas esticadinhas, né? Barrigou, né? Barrigou um pouquinho. Mas a lei ela entrou em vigor mesmo em 2020. E a partir de 2021 começaram umas sanções, que aí nós vamos falar um pouquinho de como é isso, né? Se vai ou racha mesmo. Se vai ou racha, mas ela é uma lei relativamente jovem. Mas apesar de ser uma lei jovem, eu diria para vocês que o Brasil está dando um show em relação à privacidade, até porque conseguiu emplacar isso como um direito fundamental de nós, cidadãos. Então hoje a gente tem esse direito à privacidade, né? E aí a gente precisa garantir esse direito. E aí é onde entra esse jogo das empresas de se adequar, de poder prover. Mas ela é uma lei, né? Ela é uma lei para o cidadão. Exatamente. Ela é uma lei para nós. Ela nos resguardar, né? Para nos resguardar. Porque ela traz para gente um poder que antes nós não tínhamos, né? Por exemplo, quem nunca, né? Sem falar operadoras, né? Mas quem nunca colocou o chip da operadora A, deu 10 minutos, te liga a operadora B, te oferecendo um pacote melhor. Cara, como que isso aconteceu? Quem nunca criou um e-mail no Gmail, mas dá 10 minutos a tua caixa de e-mail tá lá com um monte de propaganda. E esse compartilhamento de informações, ele sempre aconteceu, né? O Vinícius, que é tão jovem, né, Vinícius, quanto eu, a gente vai lembrar lá da época da Santa Efigênia, que o pessoal vendia HD, sim, né? Vendia informação. Exatamente. Informação é poder. CD com imposto de renda de todo o Brasil, imposto de renda. Então, pô, antigamente disso. todo mundo, não é? Todo mundo compartilhava um monte de coisa. E a gente, como dono da informação, né, e o termo para isso é o titular do dado, mas no final do dia é o dono da informação, a gente ficava sem o poder de poder reclamar. Qual era a lei que existia para coibir isso? Para coibir isso, não tinha. Aliás, você trouxe um ponto. Qual é o órgão regulamentador disso? A NPD. Né? Hoje nós temos um órgão que regula toda a questão relacionada à proteção de dados e privacidade. É um órgão que está atuante? Ainda não. Uhum. A gente percebe que eles ainda estão num momento de estruturação, mesmo porque a lei não está regulamentada. Uma coisa é você ter a lei, outra coisa é você regulamentar os pontos importantes da lei para que a sociedade entenda como ela tem que lidar com aquela lei. Né? Porque a lei, se você pegar um advogado hoje e trazer a lei aqui, um advogado vai dar uma versão diferente daquele artigo de outros 3 advogados.
Então, se você não tem uma regulamentação em cima disso, mostrando para a sociedade como lidar com a situação, fica complicado, né? E aí até a questão do vai ou racha entra um pouquinho nessa situação de que, como ela não está regulamentada ainda, fica essa dúvida. Será que realmente ela vai? Será que eu preciso me adequar, né? Exato. E o ponto que aconteceu nisso que o Vinícius está falando, comentou bem, é por causa da cronologia do acontecimento das coisas, né, Vinícius? Porque, por exemplo, é uma lei que, obviamente, ela surgiu e logo depois, um pouco tempo depois, o órgão de fiscalização foi criado. Eles não foram criados meio que no mesmo período. Então, você tinha uma lei que entrou em vigor, né? Aí você tinha as sanções, ou seja, as empresas poderiam ser multadas, e muito tempo depois que foi criado, de fato, o órgão de fiscalização, que é a ANPD. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E que está se estruturando, está evoluindo, evoluiu bastante. Hoje já é uma autarquia, então ela está ganhando mais autonomia. Ela nasceu ali debaixo da Casa Civil, né, e ela está ganhando autonomia e hoje ela é uma autarquia. Então isso mostra também a preocupação que a gente está dando ao tema aqui no Brasil e a força que a gente está dando ao tema no Brasil, porque a autoridade ela não só agora foi criada, mas ela está se estruturando, ela ganhou mais autonomia, virando uma autarquia, e agora ela está se estruturando, está se organizando, está fazendo o que o Vinícius comentou, que é criando os procedimentos, né? Porque você tem a lei é interpretativa, você tem as diretrizes ali na lei do que as empresas têm que seguir. Só que o como essa autoridade está criando. Então ainda está surgindo muita coisa no mercado. Por isso que esse mercado é muito jovem, né? Então a gente está tendo que adaptar muita coisa. A gente tem umas boas práticas que a gente usa como referência, mas essa cronologia, né, dos acontecimentos fez com que a gente chegasse nesse tema do vai ou racha. Porque tem muita gente que pergunta, né, Vinícius? Cara, a LGPD vai pegar ou ela é só algo passageiro, né? Porque a gente já teve outros cenários relacionados ao tema no passado, por exemplo, Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, que isso Lei Carolina Dickmann. Como isso daí não tracionou da forma que a gente imaginou que ia tracionar, gera essa instabilidade no mercado de achar, isso daí é mais uma coisa passageira, só que eu diria para vocês que não, né? Porque hoje é completamente diferente. Primeiro que já começa com a importância que a gente está dando. Hoje existe uma autoridade de fiscalização. Então existe uma fiscalização muito diferente do que nós tínhamos lá no passado, né? E você tem sanções, você tem assim um conjunto de itens que demonstram que não é algo passageiro, é algo que veio para ficar. E esse não é um movimento só Brasil, é um movimento mundo, né? Vários países estão se adequando ou criando suas leis de privacidade. Muitos ainda não têm, mas vários já têm. E a gente percebeu que isso dá certo. E a gente percebeu o que acontece com empresas que não estão aderentes. Vou dar um exemplo clássico. Você pega lá o WhatsApp. Quando o WhatsApp estava compartilhando informações ali entre outros aplicativos e eles não quiseram fazer uma mudança, cara, o que teve de gente que saiu do WhatsApp, começou a ir para o Signal, começou a ir para o Telegram. Cara, por quê? Porque não aceitava essa condição. Naturalmente, a empresa teve que correr para poder fazer algumas adequações para não perder esse público que está voltando. Então, esses indícios mostram que não é algo tão passageiro assim. A LGPD é que nem uma floresta. Imagina uma floresta toda verdinha, bonitinha, gigantesca. É a LGPD hoje, tá lá. Tá? Quando tem uma faísquinha que vai fazer pegar fogo essa mata, você não vê essa faísca. Essa é a brecha das empresas que elas têm, essa faísca, para um vazamento de dados. Quando vaza o dado, pega fogo a floresta. Pegou fogo a floresta, a NPD vai ver pegando fogo. O que ela vai fazer? Ela vai, então, vem cá. Tá pegando fogo aí. Por que pegou fogo? Aproveitando a sua analogia, qual é o mecanismo que a autoridade tem para controlar isso? Hoje ela não fiscaliza da maneira como deveria, como eu falei da questão da floresta. Não tem uma fiscalização na floresta hoje. Mas qual é o mecanismo? Mas eu tenho... Porque a gente já ouviu muito falar de multa. Sempre foi assim, a base do medo, né? A multa é o que é de pior que pode acontecer com a empresa que não esteja dentro, em compliance com a lei. O que mais pode ocorrer? A multa ela vai pesar muito no bolso, porque ela não é baixa. Ela é baseada no faturamento anual da empresa, com um limite até 50 milhões.
Por infração. Se tiver mais Por de infração. O que é infração? Infração é cada artigo que você deixa de cumprir. Por exemplo, se eu não coloco um encarregado de proteção de dados, que é um dos requisitos da lei, se eu não nomeio um encarregado dentro da minha empresa, eu já estou deixando de cumprir um. Esse encarregado é o DPO. É o DPO. É o DPO. Entendi. DPO é um nome bonito para encarregado, né? Entendi. Que é o É. Data Protection Office. Que veio lá Que é o da, cara que vai cuidar da Europa, do da GDPR. seu dado. É o responsável dentro Sim. da sua empresa É. por fazer a roda girar Exato. da E o- proteção de dados e privacidade. E hoje toda empresa tem que ter um DPO? Um encarregado? Não todas. Não todas. Depende muito do tamanho do negócio, depende muito de quanto ela trata de dados pessoais. Tem empresa que não faz tratamento de dados pessoais. Para que ele vai ter um encarregado ali? Exato. Não há necessidade. Essa é uma dúvida que muita gente tem. O que de fato, qual que é o cerne ali da defesa da lei? Quais tipos de dados? De quem? A gente tem que primeiro voltar no que o Gasparino falou lá no começo. A gente tem que entender que é um direito do cidadão saber o que está acontecendo com o dado pessoal dele. Os dados pessoais Direito fundamental. do cidadão, Do seria cidadão. no caso o quê? Nome. Nós dividimos em duas categorias. Isso. Dado pessoal e dado pessoal sensível. O que é o dado pessoal? Dado pessoal é um dado que te identifica diretamente. Então, por exemplo, seu CPF. Não tem dois CPFs do mesmo Fará, do mesmo Marcelo. RG. Então, RG, seu nome, enfim, são dados que te caracterizam diretamente. Isso é dado pessoal. Um dado pessoal sensível são dados que indiretamente associados um ao outro podem te identificar. Então, por exemplo, vamos supor que nessa mesa aqui, eu sei que um exemplo, tá? Eu sei a sua preferência de um time de futebol. Todo mundo torce para um time, você torce para o outro, você fala assim, cara, nessa mesa quem torce para o Corinthians, quem torce para o Palmeiras? Naturalmente é você. Ou uma característica de uma religião, ou uma característica física, uma cor. Então, são Até elementos. mesmo um exame médico. Um exame médico. É sensível, né? Porque isso o sensível é algo que pode trazer um mal-estar para você caso essa informação seja vazada. Perfeito. Né? Então, um exame médico que tenha uma doença que você não quer, por exemplo, falar para sua família que você hoje tem uma doença, né? E vaza aquela informação, sua família fica sabendo. Né? Então, é um exemplo de dado sensível que tem uma importância maior ainda do que o dado pessoal. Por exemplo, dados de account, por exemplo, sei lá, de algum Isso é uma serviço pergunta online. legal, cara. Porque assim, as empresas confundem dado confidencial de dado pessoal e dado pessoal sensível. O sensível antigamente para as empresas era dado econômico da empresa, dado de account, tudo isso. Isso era o sensível para a empresa. Não é mais. Isso é confidencial. A classificação mudou. Dado pessoal sensível é outra coisa, Exato. tá? Ela é relacionada à pessoa, não à empresa. Mas, Marcelo, eu queria puxar voltar num assunto rapidinho que você perguntou sobre a questão da multa ser a maior dor das empresas. E a verdade, sinceramente falando para vocês, hoje a multa não é a principal dor. Você falou muito, poxa, o discurso é no medo. Não é. Porque assim, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é, a empresa ela precisa garantir um direito fundamental nosso, a proteção do nosso dado. Então, se eu estou confiando meu dado a você, eu espero que você proteja a minha informação. Não venda a minha informação, não compartilhe, não permita que alguém invada seus bancos de dados e roube informação. Mas por quê? E por que você tem que fazer isso? Não por causa da multa. A multa é um problema. Só que hoje existem maiores problemas do que propriamente a multa. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando você fala de empresas B2C, são empresas que vendem para o consumidor final, estou falando de um e-commerce, estou falando de um banco, estou falando de uma empresa de educação, uma empresa de saúde, que tem negócios diretamente com a pessoa física. A maior preocupação dessas empresas não é a multa, porque eu vou te falar, eu fiz um webinar outro dia falando sobre isso, porque a multa o empresário paga. Acredite, né? O Vinícius, que é mais rico que eu, ele paga a multa. Mas a multa ele paga porque, assim, a multa, ela é alta. Mas quando a gente põe numa balança de gestão de riscos, o empresário faz a avaliação e a multa você paga. Só que, por exemplo, quando você pega um e-commerce, a gente viveu uma era de pandemia. Todo mundo passou a comprar pela internet. Aí você está criando uma confiança, uma reputação para comprar ali no site. Do nada, sai uma matéria dizendo, olha, o site tal vazou informações, vazou dados. Você vai comprar? Você não vai comprar. Então, o que eu estou falando isso? Uma das multas, um dos impactos previstos na LGPD, é uma palavra até grande, a publicização
daquela notícia, que é nada mais é que vazar não, ser publicado na internet de que a empresa tal teve seus dados vazados. Isso traz um dano à reputação daquela imagem. Aí eu te falo, para a empresa, quanto que vale mais? Eu pagar 50 milhões de multa ou eu desconstruir uma imagem que o cara levou um tempão? Ou eu parar de vender na pandemia lá naquele site que tá bombando porque o cara perdeu a confiança. Então no B2C, a questão do dano à imagem, ele é muito mais forte. Esse é o pênalti, né? Esse é o pênalti. E quando aí vocês me perguntam, tá bom, Gasparino, mas e quando a empresa não vende para o cliente final? Eu sou uma empresa que eu vendo para uma outra empresa. Eu sou, por exemplo, uma empresa de logística, ou eu sou uma empresa de cobrança, e eu vendo para uma outra empresa, eu não vendo diretamente para o consumidor final. Essa empresa a gente chama ela de operadora, né? Tem o controlador que recebe o dado diretamente do cliente. Por exemplo, o banco recebe diretamente o seu dado. Você abriu a conta lá, ele é o controlador. E ele pode compartilhar. Não é o banco que te liga. Você pega um cartão de crédito e não paga. Aí não é o banco que vai te ligar. Ele normalmente compartilha, ele pode fazer isso. Com uma empresa de cobrança, a empresa te liga. E tudo bem. Só que o que acontece? Qual que é o maior impacto para uma empresa que presta serviço para outra? Perder o contrato por causa da ausência do compliance ou ausência de segurança. Então, por exemplo, você pega esse exemplo do banco e da empresa de cobrança. O que é mais danoso para a empresa de cobrança? Pagar 50 milhões de multa ou perder o contrato com um grande banco? Por quê? Porque está fragilizado em termos de segurança e privacidade de dados e o banco fala assim, olha, eu não quero mais passar negócios para você. Agora eu vou passar negócios para outra empresa de cobrança porque você está mais seguro, está adequado em relação a ele. Mas e se eu, empresa de cobrança terceira, de você, banco, eu recebi o acesso às informações sensíveis e acabei tendo um problema de vazamento dessas informações. Você é responsabilizado ou sou eu? Os dois são responsabilizados. A lei, ela fala no seu artigo, não vou lembrar de cabeça agora, o pessoal do direito vai saber isso de cabeça, mas o operador, que é essa empresa parceira, ela é responsável solidário, está escrito essa palavra na lei, porque os dois respondem. Teve casos recentes justamente disso. Por exemplo, teve o caso do Banco Pan, né? Que saiu na mídia, porque saiu lá uma manchete. Banco Pan vaza dados. Tal. Quando você vai ler as letras miúdas, não foi o Banco Pan. O Banco Pan investe em segurança e privacidade. Mas um parceiro de tecnologia do banco teve um comprometimento ali e houve um problema. E aí, só que na manchete, na publicização... Vai a empresa maior, né? Vai a empresa maior. Não vai lá o Zé da esquina que teve um problema. Vai o banco. Que ela é o controlador. Que ela é o controlador. E aí os dois respondem. Exato. Aliás, pela lei, pelo que eu lembro, se houver o vazamento de dados, a empresa tem que publicar isso, né? Sim, ela tem que trazer à tona, sei lá, a figura do DPO, né? Ela vai ter que publicar o que vazou, por que vazou e quais foram as contramedidas de segurança que você aplicou para que esse vazamento tivesse sido cessado. E quais os titulares foram envolvidos, né? Então, se vocês dois forem envolvidos no vazamento, eu tenho que diretamente informá-los de que que foi comprometido tais dados pessoais de vocês. A gente pode dizer que LGPD e Cybersecurity andam juntas? São extremamente interligadas? Porque a gente está falando de uma lei que tem o direito fundamental à privacidade. E como que você tem privacidade? Garantindo a proteção de dados. É um dado que você tem que proteger. E a proteção de dados está dentro de qual ramo de atividade? Cibersegurança. Por quê? Porque os ataques vêm do mundo cyber. Só para vocês terem uma ideia, saiu um estudo que foi feito por um instituto, que é o IBRAS-PD. Eles fizeram uma avaliação no cenário de 2020 e 2021, a quantidade de empresas que tiveram a sua publicização em relação ao vazamento, ou seja, tiveram notificações, ficou público para a internet. Praticamente, em 2020, eles só pularam o Carnaval e o Natal, os ataques. Todo mês, pelo menos uma empresa teve um ataque de ransomware, por exemplo, que é um ataque comum no mundo de cibersegurança, onde você criptografa aquele banco de dados e aí os sistemas ficam inoperantes. Né? É o famoso sequestro de dados, né? Que a galera vai e depois pede uma recompensa. Então, no 2020, cara, basicamente fevereiro e dezembro que não teve um caso, mas todos os outros meses teve. Em dezembro, os atacantes atiraram férias do Natal.
Porque não perdoaram nem o carnaval, cara. Então os caras foram todo mês, teve pelo menos uma empresa. Cara, e aí o legal da LGPD e do Vai o Racha é exatamente isso, né? As empresas, elas só conseguem hoje investimento nessa área se elas tiverem um porquê desse investimento. E o porquê do investimento cai dentro de uma gestão de risco bem feita. E quando eu tenho uma empresa, eu não estou falando de cibersegurança ainda, eu estou falando de uma empresa que ela tem que olhar para os seus riscos internos. E a LGPD ela vai entrar nessa gestão de risco. E se o risco dentro da privacidade e proteção de dados pessoais ele é muito grande, aproveita a legislação que você tem a seu favor e você consegue persuadir toda a liderança da empresa de que aquilo é importante você investir em cibersegurança. Então, hoje em dia, as empresas elas têm que olhar a LGPD como uma forma de impulsionar a sua proteção interna, não só de dados pessoais, porque isso vai reverberar em todo e qualquer tipo de dado que você manipula dentro da sua empresa hoje. E pegando um gancho rapidinho no que ele falou, só para concluir isso, e esse é o ponto-chave que o Vinícius colocou, porque quando a fiscalização for, então você teve um problema na tua empresa. Toda empresa pode ter problema. Não é porque você implementou todas as boas práticas do mundo que o seu risco é zero. Não existe risco zero, isso já é uma premissa que Tanto é que mais na mesma, sabida. a lei fala que você tem que ter uma gestão de incidente. Não, Porque exato, sabe que vai acontecer. E o ponto tá aí. Porque o que é estar adequado? O que é implementar boas práticas de segurança? É você mostrar tanto para a autoridade de certificação quanto para o titular do dado que você não está sendo negligente em relação ao tratamento das informações. Então, assim, olha, você está confiando nos seus dados e eu estou fazendo tudo o que é possível para proteger o seu dado. Pô, e aconteceu. Só que a diferença é, aconteceu e eu não fiz nada. Aconteceu, eu não fiz nada, você vai ser multado, ou nem fiquei sabendo. Porque saiu na mídia antes de eu saber. Exato. Agora, pô, aconteceu. Pô, mas eu fiz isso, eu implementei uma política, eu faço teste de invasão nos meus sistemas. Fiquei sabendo antes que eu aconteceu, implementei, eu adequei meu site. Cara, eu tenho um canal. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. No mínimo, ao invés de já ser aplicado uma multa, você vai tomar uma notificação. A coisa vai ser mais branda. Existe essa flexibilidade. Existe essa flexibilidade. Esse bom senso, exato. Né, por parte da NPD. E agora a NPD está criando a dosimetria, está definindo critérios de como que vai ser esse processo de fiscalização. Eu não posso simplesmente bater na porta da empresa e falar assim, me paga 50 milhões, tá tudo certo. Não é assim. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. E como vocês enxergam as empresas hoje? Porque assim, no Brasil eu sinto que tecnologia, segurança ainda não é o cerne da companhia. Né? Todo mundo vê tecnologia como um mal necessário. Né? Como que vocês estão no front aí? Como que vocês enxergam hoje? As pessoas estão se preocupando com isso? Existe um ponto muito importante de colocar aqui, que é a questão de maturidade. Hoje eu tenho... As grandes empresas elas têm uma maturidade um pouco maior, porque elas já vêm enfrentando um compliance muito forte de outras legislações que vêm. Já Sarbanes-Oxley e assim vai. Então ela já tem uma maturidade grande de implementar algo para a proteção dos dados pessoais também. Né? Só que essas empresas grandes, elas estão começando a, entre aspas, atacar as empresas pequenas. O que é atacar as empresas pequenas? É falar, empresa média ou pequena. Ou empresa média, eu tenho um negócio com você. Eu me adequei à LGPD. Você também vai ter que se adequar. Porque se você não se adequar à LGPD, eu não vou mais ter negócio contigo. E aí eu vou dar um exemplo muito legal aqui, que talvez a gente consiga ter uma ideia melhor. Imagine o seguinte, imagine que o Nerd Rebelde vai receber um aporte financeiro do Itaú de 1 milhão por ano, porque quer fazer merchan do Itaú aqui, porque gosta do tema e acha que o Itaú se identifica com a marca Nerd Rebelde. Imagine o seguinte, e vai falar o seguinte para vocês, todo o programa de podcast de vocês podem sortear aí um prêmio. Uma camisa da seleção brasileira. Estamos na Copa do Mundo agora. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai falar, pessoal, no chat aí, quem curtir e colocar nome completo e e-mail, vai participar do sorteio. O que você está fazendo? Coletando dado pessoal. Você mesmo sendo uma pequena empresa, um CNPJ só de um podcast, você vai ter que se adequar à LGPD. O nome completo e o e-mail já caracteriza...
Dados nome sensíveis. e e-mail não é sensível, é dado pessoal. Dado pessoal Que identifica uma pessoa. que já está dentro da proteção. Então você está coletando LGPD. dado pessoal. O Itaú vai falar assim, tá, então ó, você vai coletar dado pessoal. Eu preciso garantir que você está seguindo as melhores práticas de proteção tá de dentro dados da lei, pessoais. né? Por quê? Isso. Porque é uma promoção do Itaú, uma grande empresa que está adequada à LGPD. Então você vai ter que se adequar também, mesmo sendo uma pequena empresa. Você está Aliás, entendendo eu a ia te perguntar situação? justamente isso, para perguntar para vocês, né? Qual que é a abrangência disso? É para qualquer tamanho de empresa? Você acabou de Situações, responder, não, uma são empresa situações. ultra pequena. Então, não necessariamente uma pequena empresa é necessário estar adequado. Sim. Depende de um certo tratamento de dados. Então, você pode nunca ter tido um tratamento de dados, mas nessa situação você teve um tratamento. E aí agora? O que eu faço? Mas toda empresa tem um mailing. Então, Toda empresa toda tem. empresa então Tinha tem uma discussão. dados que Perfeito. Sim, Então, sim. tinha uma discussão no passado que micro e pequenas empresas não teriam que estar aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso caiu por terra porque, por exemplo, você pega uma startup. Uma startup é uma empresa pequena. Só que é uma startup de Big Data, que manipula milhões de dados. É uma empresa que fatura nada, mas ela manipula um volume de dados gigantesco. Cara, se esse banco de dados vazar, o impacto que isso traz é gigantesco. E aí essa empresa ela não tem que estar aderente à Lei Geral de Proteção de Dados só porque ela é pequena no seu Tem modelo empresas que fiscal. chegam pra gente e falam assim, eu só tenho 10 funcionários. Eu preciso Exato. me adequar? Não, peraí, eu tenho que entender seu negócio. O que você faz? Qual que é o tratamento de... Você tem tratamento de dado pessoal? Ah, tenho aqui. Aí começa a desvendar um negócio, você vê... Putz, tem tratamento de dados até mesmo maior do que uma grande empresa que tem ali milhares de funcionários. Então, é Exato. aquilo que o Gasparini falou, tudo depende do seu negócio, o que você está fazendo. E, por exemplo, você citou o Nerd Rebelde, né? Se a gente tiver que se adequar à LGPD, o que você sugere, por onde a gente começa? O que você sugere? Essa é a pergunta maravilhosa, porque é Essa daí é de que $1 milhão de começa dólares, tudo, né? É Essa aí é que de $1 milhão de começa dólares. tudo. A primeira coisa que você tem que entender é qual o tratamento de dados pessoais que você tem. Quais são os seus processos, né? Uma promoção, por exemplo. Meu processo, promoção do Itaú. Então você vai colocar lá, processo promoção do Itaú. Qual dado eu coleto? Ah, eu coleto nome completo e e-mail. Tá? Onde eu armazeno esse dado? Tá? Você tem que colocar. Por quanto tempo eu vou armazenar? Ah, a promoção vai durar 3 meses, depois de 3 meses eu vou eliminar esse dado porque a promoção acabou em 3 meses. Então você tem que colocar também. Quanto tempo você vai deixar armazenado e quando você vai eliminar esse dado pessoal. Você vai compartilhar com alguém esse dado? Ah, eu vou compartilhar com o Itaú para garantir ter uma certa auditoria de quem ganhou a promoção. Então você vai colocar compartilho com o Itaú. Como você compartilha? Por e-mail? Por e-mail. Então você vai colocar compartilho por e-mail. Então você tem que mapear todo o ciclo de vida do tratamento de dados pessoais. Depois que você mapeou todo esse ciclo de vida, você vai chamar um advogado especialista e vai falar: advogado, vê cada processo que eu mapeei aqui e me coloca uma proteção jurídica para cada processo que eu mapeei, porque eu estou fazendo um tratamento de dado pessoal. O advogado ele vai rever aquele ciclo de vida, ele vai rever, por exemplo, o tempo de salvaguarda da informação, vai falar: ó, cara, você não pode guardar por 3 meses, você tem que guardar por 1. Por quê? Por causa da lei XYZ aqui. Né? Então, a gente fala que a LGPD é um trabalho de 3 vertentes, é um tripé. Tá? Governança, tecnologia, que é cibersegurança e segurança envolvida, tecnologia, e jurídico. Exato. A empresa que não se preocupa com esses 3 pilares, ela não vai conseguir se adequar E à legislação. não adianta se importar com um desses, né? Não adianta. Tem que ter os 3. Por exemplo, em 2018, né, Gasparini, teve uma corrida assim Gigantesco. gigantesca das empresas, assim, eu preciso contratar um escritório jurídico. E todo mundo saiu contratando esse escritório jurídico para fazer assessment, para garantir, putz, como é que eu tô? O escritório jurídico deu um relatório e falou assim: tá aqui, é isso. A empresa se moveu, porque não, porque a maturidade, entra naquela pergunta que você falou. A empresa não tinha maturidade de pegar aquele relatório jurídico e transformar aquilo em implementação. Exato. Por quê? Ela não tinha um especialista de tecnologia para falar para ela qual que era a priorização e de governança para fazer uma avaliação de risco e Perfeito. também definir o que tem que ser feito primeiro com base no seu resultado financeiro, Exato. no seu poder de investimento. O que o Vinícius falou é perfeito, porque é justamente nesse tripé. Porque não adianta você ter o jurídico, ele vai fazer uma avaliação sobre uma ótica. Mas esse cenário que o Vinícius comentou bem, do mapeamento, vai chegar uma hora que, por exemplo, se eu guardo no banco de dados, precisa ter um profissional de segurança da informação para saber
quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades que esse meu banco de dados tem, que um hacker poderia entrar na minha estrutura, se ele quisesse, e fosse roubar essa informação. Então, que medidas que eu preciso implementar de controles de segurança da informação nesse meu ativo banco de dados para proteger ele, para não vazar o dado. Para conseguir Entendeu? mitigar, Porque né? só contrato não resolve. Porque pensa o seguinte, o hacker, a gente é do bem. A gente joga dentro das 4 linhas. Mas não é, o cara que vai te invadir, ele quer roubar aquela informação, não adianta você falar assim, olha, eu tenho um contrato, no meu contrato está escrito que você não pode roubar. Ou eu tenho uma política, na minha política... Cara, ele não vai jogar nas 4 linhas. Você precisa criar mecanismos tecnológicos para proteger aquele local onde você armazena aquela informação, para justamente trazer a proteção que eu, como cidadão, espero que aquela empresa tenha em relação ao meu dado. Então, esse é um tripé. E aí, na parte de tecnologia, por exemplo, entra muito o que a gente faz também. Porque a nossa tecnologia ajuda essas empresas a fazer o seu mapeamento, ajuda essas empresas a levantar quais são os riscos, ajuda a criar controles, ajuda a fazer um processo de adequação no site da companhia, que também é um primeiro... Quando você fala a tecnologia de vocês, é um software É um software... que a Privali Isso. Que a gente desenvolveu. desenvolveu. Isso É um software em SaaS, é um software em nuvem, que a empresa não precisa instalar nada dentro da sua estrutura. E o software ajuda a fazer toda essa governança do compliance. Então ele ajuda o tal do DPO, né, que é o que é a função do DPO, né? O DPO ele é a peça fundamental nessa estrutura, porque o DPO ele tem um papel ele tem um papel para dentro da companhia e um papel para fora da companhia. Para dentro da companhia, o papel deles são principalmente 2. Primeiro, organizar a empresa no compliance com a lei, na parte jurídica e na parte tecnológica de segurança da informação, para ver se esse mapeamento está correto, se os riscos foram levantados, e organizar tudo isso para elevar a maturidade de segurança e privacidade daquela empresa, orgânico, e também orientar os colaboradores, porque quando a gente fala de dados, eu como pessoa física, eu tenho os meus dados que quando eu entro no e-commerce eu compartilho, mas quando eu sou funcionário de uma empresa, essa empresa também coleta os meus dados para uma emissão de um plano de saúde ou para qualquer outra das funções, uma nota fiscal. Então, o DPO ele tem que orientar dentro de casa. Eu tenho uma dúvida sobre a privacidade de dados. Quem que eu procuro na empresa? O encarregado de dados, o DPO. Então, ele tem um papel dentro de casa muito bom. E ele tem um papel para fora muito importante, que é, se eu sou um cliente lá do Itaú, eu sou um cliente de um banco, eu como cliente, eu tenho dúvidas de como o Itaú trata os meus dados, eu quero exercer algum direito que a lei me dá. Eu vou procurar quem lá no Itaú para tirar dúvidas sobre privacidade? O encarregado de dados. Por isso que a empresa tem que nomear, porque ele é um papel fundamental. Outra coisa, a autoridade nacional quer fazer uma fiscalização naquela empresa. Quem é a pessoa que é o ponto focal que ela vai procurar para poder falar? O DPO. Então é fundamental. E uma das coisas que está previsto na lei é que não só que a empresa precisa nomear essa pessoa, mas precisa tornar, um dos princípios da governança é a transparência. Então você precisa deixar claro quem é o teu encarregado de dados. E como que você faz para acionar uma empresa? Qual é o primeiro lugar? Eu tenho uma dúvida sobre a empresa, eu quero falar com a empresa. Onde você vai? Vai no site da empresa. Então quando você chega no site da empresa, a gente espera que no site da empresa, e a gente fala da adequação do site, é muito isso. Quando eu chego no site da empresa, eu tenho todas as informações e eu consigo exercer de uma maneira fácil, transparente, rápida, os meus direitos. Então, uma das tecnologias que a gente tem, que a galera já está meio de saco cheio, mas é um ponto importante, que é aquela famosa barra de cookie, né? Aquela barra de... Todo site que você entra agora tem uma barra. A nossa tecnologia, um dos módulos que a gente tem é essa barra que vai dos sites, que ajuda o site nessa adequação. Porque você chega lá, além de gerenciar os cookies, que são pequenos arquivos, né? Que há uma briga em relação a isso, né? Coleta algumas informações e tal, e você precisa dar um consentimento, geolocalização. É um dado pessoal, Sim, IP. exato. Sim, e aí a gente controla isso, mas a gente também coloca lá quem é o encarregado de dados. Então, quando você entra no site, você clica no botão, você já sabe qual é o e-mail, você já sabe quais são os seus direitos, você já pode interagir com a empresa através. Então, isso ajuda muito nesse processo de adequação. Por quê? A gente estava conversando outro dia, né, Vinícius? Às vezes a empresa ela não faz esse processo de adequação do site, e isso é o caminho de entrada para quem quiser falar com a empresa. Então, eu faço sempre uma analogia que é o seguinte: a adequação do site é como
a gente estivesse indo num restaurante. Você chega no restaurante, aí você olha para a fachada do restaurante, ela tá suja, ela tá quebrada, ela tá com lixo na porta. Você já causa uma má impressão. Pode ser que a cozinha tá limpa, perfeita, tá perfeita. Só que você chegou na porta do restaurante e tá assim, cara, como que você imagina que vai estar a cozinha? Você não vai entrar. Você não vai entrar. O site é a mesma coisa. Eu chego hoje no site, eu não vejo eu não vejo ali a barra de privacidade, ou seja, aquela empresa já não está me dando o privilégio não está deixando eu exercer o meu direito de dar ou não consentimento sobre a coleta de algumas informações. Então aí eu olho, não tem, é difícil de encontrar lá quem é o encarregado de dado. Eu não consigo abrir solicitações, um chamado. Isso me lembrou aquela figura do ombudsman, né? Lá atrás, poxa, a empresa era por telefone, a maior parte do contato, né? Então, quando você tinha algum problema, você tinha lá bem estampado o contato de uma pessoa que você possa ligar para reclamar. Para reclamar. Da própria empresa, de um atendimento. Ouvidoria, quando surgiu a questão da ouvidoria, Exato, né? Foi tudo isso. Princípio. E tem um ponto muito importante a questão de gestão de cookies, que é assim, as empresas confundem muito, né? Ela entrega para o seu desenvolvedor do site e fala assim, ó, coloca aí uma barrinha de cookie. Isso. Diz que a gente usa cookie. Aí, diz que eu uso cookie. Coloca as 2 palavrinhas, sim ou não? Cara, não é assim. E aí você entra no site, nunca mais que você entra no site vai aparecer para você. Não pode. Você tem que ter o direito de revogar aquele cookie quando você quiser, toda vez que você entrar no seu site. Exato. E a ferramenta da Private te dá essa opção. Né? Por isso que a gente usa muito ela. Porque ela está totalmente alinhada com o que a legislação. Porque a gente tem que entender que tem muita gente que é leiga. Né? Eu comento muito isso. O cara que é de tecnologia, você sabe onde você exclui o cookie, você se vira. Agora, o meu pai e a minha mãe, ele vai lá e dá o sim. Beleza, aí sumiu. Aceita todas aceita tudo e vamos. Tudo, legal. Pro cara do marketing é legal, porque você aceitou tudo, o cara tá usando ali pelas finalidades que ele quer. Só que, do ponto de vista do meu direito como cidadão, ruim. Por quê? Porque justamente o que o Vinícius colocou. Eu, quando volto no site, eu não tenho claro, e aí entra o princípio da governança, a transparência, a facilidade, de eu voltar lá e revogar. Agora a boa fé, eu não quero mais. Então essas são boas práticas que as empresas agora estão começando a adotar, estão entendendo a preocupação disso. E aí tem várias outras ações. E aí que você imagina fazer, um B2C, né? Um Submarino da vida, uma Americanas da vida, que tem muito dado pessoal ali transitando o tempo todo, uma operadora móvel de celular. Se ela não tem uma interface onde ela receba um chamado e ela faça a gestão desse chamado, como que ela vai fazer para garantir o direito? Porque ela tem que responder para aquele titular o que ela está fazendo com o dado pessoal. Hoje a lei fala 15 dias. Mas quando regulamentar, com certeza vai ser menos. Os caras vão falar, daqui 24 horas tem que responder a empresa. Se você não tem uma ferramenta para você fazer a gestão desses chamados, entrando e saindo. Ferramenta e processos. E processos atrelados, você não vai conseguir gerenciar. Fica difícil pro DPO, porque é o DPO que responde isso aí, é o encarregado de dados que é responsável por isso. E lembra que eu falei do ciclo de vida do tratamento de dados? Você imagina se colocar tudo isso numa planilha e você tem que fazer a gestão disso dia a dia. Esquece. Impossível. Lá atrás, no começo, eu lembro de alguns clientes, na época eu ainda atuava como vendedor, e tinha gente que falava, pô, a empresa quer que eu seja DPO. E cara, ninguém queria. Era um medo. Falou, cara, era tipo ser síndico. O cara falou, pô, pessoal, meus amigos estão falando, pô, vai ser síndico do prédio. O cara fala, não, cara, eu sei o tamanho do problema que é. Exatamente. Então sempre teve muito esse medo, mas justamente por essa falta de todos esses mecanismos. Das ferramentas, processos, governança. Exatamente. E aí, isso me trouxe que eu ia fazer uma pergunta quando vocês estavam falando, vocês falaram do hacker e tal, a pessoa que, óbvio, que está de fora, que tem um interesse ali financeiro em invadir o sistema, mas e os funcionários que têm acesso a esses dados? Tocou num ponto tá dentro incrível. de casa. Esse é o principal ponto, né? O Vinícius pode falar melhor que ele trabalha diretamente com isso, mas só para dar uma pincelada. Cara, às vezes a gente sempre fala isso, a gente se preocupa mais com o inimigo externo do que com o inimigo interno. Só que às vezes o inimigo interno tem mais privilégio ou tá mais fácil pro cara interno do que pro cara externo te invadir. E, putz, hoje isso é um problema. Aí a gente pode entrar no mundo de phishing. Deixa eu só colocar que daí vocês com certeza vão poder falar mais sobre isso, mas eu já ouvi, né, que existe uma onda no mercado de, em vez do hacker passar muito tempo e gastando muito recurso, né, tempo que é um recurso, né, custoso, ele aliciar um funcionário da empresa para conseguir o acesso àquela informação, enfim, de uma forma que seja passiva, enfim. Como que tá isso? Vou marcar uma reunião, né? Tem uma PCzinha uma na engenharia sala, social, né? algo assim, né? Assim, a gente vê muito que o funcionário é o elo mais fraco. Isso é fato.
Então, quando chega uma empresa que ela tem uma maturidade baixa, a primeira coisa, e pouco dinheiro para investir, porque justamente ela tem essa maturidade baixa e ela não consegue persuadir a liderança para esse investimento, o que a gente coloca como pilar número 1? Campanhas de cultura e conscientização dos funcionários. Para que eles entendam justamente o que a gente falou lá no começo, que isso é um direito, né, nosso como cidadão. E que eles internalizem isso. E eles sabendo que isso é um direito, eles vão ter mais preocupação e cuidado com o dado pessoal que ele está tratando. E ele vai saber que se aquilo acontecer na mão dele, vai dar um problema muito sério para ele em relação a isso. Então, cultura e conscientização é o que a gente sempre recomenda a começar a fazer dentro de uma empresa. E aí isso vai extrapolando, né? A gente pode fazer campanhas de phishing, por exemplo, dentro. Então eu posso dar 11h30 da manhã, eu posso mandar um e-mail fake para toda a empresa dizendo que tem um cupom do iFood de R$30. Vamos ver Black quantas Friday, pessoas, né? Televisão vamos ver baixou quantas com R$1. pessoas vai clicar para pegar esse cupom, né? E aí a hora que a pessoa clica e pega o cupom, a gente já joga para ele um videozinho falando, olha, você caiu num phishing, esse phishing pode trazer complicações sérias, pode ter vazamento de dados pessoais, comprometimento de credenciais de acesso que você tem aos nossos sistemas, e a gente dá um mini treinamento para essa pessoa. Então isso traz um benefício violento para a empresa. E eu acho que a maioria dos ransomwares que tem por aí, que as empresas são criptografadas, é porque o usuário foi lá e clicou em coisas indevidas. Exatamente. Não é o seu... Não é grande o seu, parte. Né? Não é na borda, né, que o cara consegue ultrapassar seu firewall. Tem todas as camadas de segurança. Exato. E o cara vai no elo mais fraco. E aí o cara fala, putz... E aí o cara fica focado em comprar tecnologia e esquece do elo mais fraco, que são as pessoas. Esse é o ponto-chave. A gente sempre fala isso. Não adianta você investir numa parafernália tecnológica e achar que, pô, só porque eu gastei 1 milhão em tecnologia, eu tô super protegido e não cuida do elo mais fraco. Porque no final do dia são pessoas. E aí às vezes acontece mesmo. Às vezes o cara, em vez de ficar mandando phishing para esperar alguém cair de forma tradicional, o cara pode vir e falar assim, camarada, eu vou te invadir, de um jeito ou de outro. Você pode vir comigo e ganhar um dinheirinho e aí corromper uma pessoa, e isso é um problema, tá? E o cara fala assim, você só tem que clicar num link que eu vou te mandar. E aí parece que foi ele cair no phishing, mas a verdade foi algo intencional. Tanto isso é um problema que nas nossas avaliações de risco, quando a gente presta um serviço para a empresa e a gente faz avaliação de risco, a gente pergunta sobre as pessoas. A gente vai no gestor de cada departamento e pergunta para ele, como é que você faz a gestão dos seus funcionários? A gente vai nesse nível, né? Hoje você está sobrecarregado de trabalho dentro do seu departamento, né? Existe algum risco de algum funcionário seu, por estar trabalhando 16 horas por dia, comprometer alguma situação porque está cansado, ele vai errar? Um dos maiores vazamentos que teve de banco aí que apareceu foi porque uma funcionária estava cansada com overtime o tempo todo e ela, sem querer, digitou um e-mail externo e mandou uma lista toda de clientes do banco para fora. Vazou tudo. Por quê? Foi constatado que ela estava muito tempo trabalhando em overtime. Né? Então, assim, quando a gente faz uma avaliação de risco... Mas ela... Aí me trouxe uma dúvida. Esse funcionário, se ficar identificado que foi ele o responsável pelo vazamento, ele tem alguma responsabilidade enquanto pessoa física? Perante a lei? Não. É a empresa que é responsável. Mas a gente tem que... Essa pessoa ela não pode ser responsabilizada? Ela pode ser responsabilizada pela empresa, pelo CNPJ, mas não pela lei. Ela não vai ter um problema jurídico? Não, ela não vai ter um problema. Tanto que o DPO também não tem um problema jurídico. Hoje. Eu não tenho hoje algo que fale, não, o DPO vai ser preso. Por exemplo, igual em Portugal. Em Portugal, quando ele falou da GDPR, a GDPR, na verdade, ela não é uma lei igual a LGPD. A GDPR é uma norma, entre aspas, e na comunidade europeia, cada país pegou a GDPR e transformou na sua própria lei interna. Então, por exemplo, em Portugal, o DPO pode ir preso num vazamento de dados. Em outros países, o cara vai tomar uma multa, tal. Aqui no Brasil ainda não se convencionou nada em relação a isso. Tá? Pode acontecer? Pode. A gente não sabe o que a NPD vai colocar aí na jogada, na regulamentação. Mas hoje não. Hoje eu não imputo responsabilidade a nenhuma pessoa física. E como que a empresa vai conseguir, então, manter um controle sobre... Porque, assim, como que eles vão controlar as pessoas? Não dá. Você pode ter controle dos acessos.
Mas se a pessoa vai ter uma atitude, por exemplo, de intencional, de vazar... Aí que entra os recursos de- humanos, para sempre estar diligente e Mas a vigilante tecnologia, de como as pessoas estão sendo bem tratadas ou não dentro da sua empresa. Mas hoje, do ponto de vista tecnológico, Existe isso mecanismo. tudo se resume no final do dia a riscos. Tudo exato, se resume a exato. riscos. Por quê? Aí risco vai um outro podcast só de risco, mas para a gente Vai mesmo. simplificar, eu gosto muito da disciplina de risco. Porque risco são dois fatores: a probabilidade de acontecer e se acontecer, qual é o impacto que isso traz. Exato. Então as empresas elas avaliam esse risco. Eu tenho muitos funcionários, pode acontecer, pode acontecer. O que eu vou colocar de controle? E aí pode ser controles tecnológicos ou controles processuais. Ou outros tipos de controle. Por exemplo, fazer um programa de conscientização é um tipo de controle. Você ensinar as pessoas o que pode e o que não pode. Uma política, e você escrever na política, olha, se o funcionário for fazer tal coisa, ele pode ser penalizado por A, B, dar uma força para o RH colocar uma questão administrativa. É igual ou não. o código de conduta e ética. Se você não segue aquele código de conduta e ética da empresa, você vai ser punido. Você vai ser punido. E você pode, e tudo que você não consegue mitigar de risco, você pode monitorar. Então você pode colocar mecanismos dentro da empresa para monitorar um e-mail, desde que você avise o funcionário de que ele está sendo monitorado, tem que estar na tua política, dizendo, olha, a empresa ela está monitorando o teu e-mail, está monitorando os seus acessos, está monitorando o teu equipamento. Hoje existem tecnologias, por exemplo, de DLP, que é o Data Loss Prevention, que é uma tecnologia que ele pode monitorar o equipamento daquele funcionário. Então, se o cara pega uma planilha e ele tenta do e-mail dele mandar para um Gmail Ou jogar num pendrive. ou jogar num pendrive, o DLP ou ele não deixa, ou se ele deixar, ele alerta a galera da segurança da A informação IP dizendo também, né? tudo. E aí, assim, você consegue, com base nisso, ter rastreabilidade de quem está fazendo uma ação, seja ela maliciosa, intencional ou não, porque às vezes pode acontecer o que o Vinícius falou. Cara, a menina estava cansada e ela não intencionalmente vazou um dado. Ela cometeu um erro. Ok, cometeu um erro, não era, aconteceu. Quem nunca botou lá, em vez de colocar Vinícius laranja, colocou, aí apertou o primeiro Vinícius, deu um E enter, foi. você fala, putz, não era Mandei para o errado. Vinícius. Aí mandei errado. Então pode acontecer, pode ter gente que não, pode ter gente que maldosamente, intencionalmente está querendo cometer um crime. E isso sempre foi assim. A mesma linha do que a gente falou do Por phishing. isso que eu, né? eu faço agora, igual eu aprendi com um dos fundadores da Silk, o Rodrigo. Ele coloca um time de 3 minutos para o e-mail sair da caixa. Isso daí é uma contramedida boa. Porque você espera 3 minutos para sair da caixa, você tem tempo de pensar, de se arrepender, de olhar se você mandou Vai para a lá e pessoa cancela. certa, você vai lá e cancela. Entendeu? Então, assim, esse tipo é um tipo de cultura e conscientização também. Exato. Né? Você pode colocar um tipo de controle desse. Você não tem um DLP? Não tem. Coloca outros controles que Isso. podem te ajudar a você controlar melhor essas situações. Aliás, o DLP lá atrás, antes de GDPR mesmo, enfim, LGPD, teve um pico assim de procura, de busca por esse tipo de tecnologia, porque obviamente, independente de ser ou não multado, Perfeito. a empresa tem, por exemplo, empresas que têm informações, sei lá, de desenvolvimento de produto, que, cara, aquilo ali custou milhões para o cara ouro pro desenvolver, cara, é o ouro dele. É. Se a pessoa vazar, então tinha já vários mecanismos. Inclusive eu lembro de ter mecanismo que até se a pessoa tirasse uma foto de uma planilha ou de alguma coisa na tela, Dedurava, né? tinha como saber de quem que era o acesso, quem que estava naquele view, né? O funcionário que estava com aquele view. Eu achei assim fantástico. E hoje é muito utilizado o DLP como um dos elos. Ele não é muito utilizado porque não é uma tecnologia barata, não é uma tecnologia acessível. Só grandes empresas vão ter acesso a essa E tecnologia. é importante falar, né, Vinícius, que a galera não pode ter na mente que, cara, eu comprei um DLP e resolvi os problemas. Porque a galera tem muito Tem que essa saber dúvida. configurar e gestionar E o esse pessoal tem DLP. muito isso de ter um salvador. É. Né? Eu compro um DLP, resolveu. Instala um file, eu tô seguro. Eu acho que a Oi, gestão de de DLP é prata muito de complicada. Não segurança. é tudo isso. Exatamente. E que adianta você ter um DLP e o seu controle de acesso é ineficaz. Né? Exato. Você não tem controle de privilégio de acesso. O seu RH não coloca lá no comecinho, lá no início, o que cada cargo tem como direito de acesso dentro de cada empresa, para o gestor de TI ir lá pegar aquilo e falar, não, beleza, esse cara tem um cargo X e ele vai ter acesso a isso. Então, assim, é tudo orgânico, né, dentro da Exato. empresa. A empresa ela tem que trabalhar em conjunto como um todo.
Se ela não trabalhar em conjunto como um todo, não funciona a compliance. É isso. Compliance é isso. É a gente unificar a empresa e a empresa toda entender que todo mundo faz parte daquele ecossistema e que todo mundo tem a sua tarefa ali. Tanto que quando a gente implementa a LGPD, a gente define o embaixador de privacidade de cada departamento. Então, a partir desse momento, cada departamento vai ter o seu embaixadorzinho de privacidade que vai cuidar dos dados pessoais naquele departamento e vai reportar ao DPO tudo que ele faz. Fato. E você sabe o que é interessante? Essa sua pergunta me fez voltar um pouquinho no tempo. Porque eu sou jovem, mas eu falo que eu rodei sem óleo, assim, porque eu bati motor aqui bastante. Isso é muito interessante o que você falou, porque hoje o papo é LGPD e a gente está falando de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que é a proteção disso, porque pode gerar uma multa, né? Mas quando a gente volta um pouquinho, privacidade hoje, é o que a gente estava falando, precisa de segurança, né? Hoje a gente fala muito de cibersegurança, porque a maioria dos processos estão em tecnologia. Mas tanto eu quanto o Vinícius, a gente é da turma da segurança da informação. Exato. Que os guarda-chuvas são... E aí quando a gente fala de segurança da informação, nós estamos falando dessa tua preocupação. Porque hoje eu até brinco, e alguns webinars eu já falei sobre isso, assim, você rouba a fórmula da Coca-Cola da empresa, mas eu não estou multado por LGPD. Porque está todo mundo preocupado só em proteger dado pessoal e pessoal sensível, mas esquece do core business da empresa, que também é importante. Inteligência intelectual, que né? quebra a Exato. empresa, né? Então, assim, vai sair um novo carro da Fiat ou de uma outra montadora. Cara, se você rouba o projeto e faz um carro semelhante, né? No exemplo clássico lá dos anos 90, cara, você vai perder uma competitividade lá na ponta. Isso é um problema. Se você tem uma empresa que ela tem um balanço e antes de... Né, tem um período que essa informação... E a informação é interessante por causa disso. Tem um momento que, dependendo da informação, ela é extremamente restrita e confidencial. Se eu solto antes, eu tenho um problema. Mas depois de um certo momento, publiquei o balanço. Cara, isso daí agora virou informação pública. Então ela vai se transformando. Por isso que o Vinícius falou do ciclo de vida da informação. E aí quando a gente fala de proteção, a gente olha a segurança... Por que a segurança da informação está no nível maior? Porque a gente olha para a informação no meio físico e no meio lógico. E a privacidade também tem isso, porque às vezes a gente está falando de proteger um dado num sistema do RH ou proteger o dado num sistema de marketing, mas a gente esquece que o dado também corre ali no papel físico. Por que eu ia exemplo, perguntar. você tá É com isso um que eu ia papel perguntar. aqui que tá meu nome e o nome do Gasparino. Aí você O que rasga você vai e fazer joga com no esse físico. papel O que que depois? faz, né? Não, você rasgou, jogou no lixo e dançou. Vai virar rascunho? Você vai virar ele do avesso, vai virar rascunho? Né? Então, não E aí pode, porque tem um Exato. dado pessoal aí. E aí, pra quem tá em casa, só falando um negócio do físico, que eu vou falar isso, 100% das pessoas fazem. Quem nunca comprou um negócio na internet, Mercado Livre, chegou o seu pacotinho, você pega lá o que você pegou, pega o embrulho e joga no lixo. Cara, você tá vazando o seu dado, porque lá A tem nota fiscal, o tudo, endereço, né? nota fiscal, tem seu CPF, tem teu nome, tem teu e-mail. Cara, ali tem seus dados pessoais. A primeira E coisa tem que a seu gente poder faz de é jogar. compra também, né? Porque Exato, o depende- que você comprou e tal. Então, assim, cara, esse é o ponto, né? A gente precisa olhar no nosso dia a dia o que a gente está fazendo e levar isso para a empresa. Porque se você não está preocupado com isso, e às vezes a gente não se liga mesmo nisso de, cara, como é que eu vou descartar? Vou picotar, vou descaracterizar para jogar no... Cara, como é que eu vou me preocupar com a informação que é da empresa? Então a gente precisa... cultural. É cultural. Você acabou tocando num ponto que a gente eu ia Adiantamos, perguntar. né? Não, na verdade tá dentro aqui porque não temos um roteiro bem definido. Porque acho que essa é a graça Não, desse é isso aí, formato. é isso aí. Mas eu até perdi aqui qual que era um dos pontos que vocês falaram algumas coisas e todas elas estavam ligadas a... Cara, eu perdi. Não tem problema. Normal. Não, daqui a Normal. pouco volta. Normal. Mas é que o assunto segurança, privacidade, ele é um assunto Vasto. tão amplo. Então, e assim, ele é apaixonante. Eu falo pra vocês que eu trabalho já há quase 20 anos com isso, cara, e todo dia você aprende uma coisa. Eu dei um exemplo aqui, porque às vezes são coisas simples do dia a dia que a gente não... E hoje em dia, cada vez mais, a nossa privacidade, ela tá à prova. Você pega, por exemplo, celular, né? A gente não tá com o celular no bolso, não tá com o celular aqui. Mas, pô, né? Não, eu vou dar um A exemplo. monitoração, Eu vou dar um exemplo. os dispositivos móveis, os dispositivos na sua casa, né? Vou dar um exemplo que aconteceu na eleição agora. O que tinha de gente pegando o recibo do voto e postando no Instagram? Pois é. Com E lá todos os tem dados lá. Pois é. Tipo, a pessoa não tá preocupada em vazar o próprio dado dela.
É isso. É a falta da cultura, a Então, falta o do vai conhecimento. ou racha cai muito nisso. Enquanto a gente não popularizar a lei, ela sair do nicho empresarial e ela cair no nicho popular, a gente talvez vai ficar, não vai ou não vai, vai ou não vai. Porque não Perfeito. popularizou a É legislação. o lance, é a mesma linha, perfeito que o Vinícius lembrou, é a mesma linha de raciocínio da lei do consumidor. Se eu comprar essa caneca, ela veio aqui, todo mundo sabe que eu tenho o direito de ir lá na loja e trocar. Por quê? Porque ela se popularizou. E Então, toda loja tem o caderninho. E toda do direito loja do tem o consumidor caderninho. aí. E se não tiver, vai vir lá o Celso Russomano, o xerife do serão. Então, e a gente precisa disso na Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente. O Vinícius lembrou uma coisa perfeita, que é essa popularização. Porque as coisas só começam a engrenar. Porque é de fato uma engrenagem. Você tem nós cobramos da empresa, Exato. né, do controlador daquela empresa B2C que vende para mim. Essa empresa, naturalmente, ela precisa investir na maturidade de segurança e privacidade, porque eu estou cobrando. E essa empresa, se ela compartilha dados com uma outra empresa, a tal do B2B, que vende para ela tem que cobrar, porque essa empresa ela é responsável solidária. E essa empresa, se ela tiver um parceiro de negócio, ela tem que cobrar. E aí você começa, um cobra da cadeia, daqui a pouco está todo mundo com nível de maturidade muito interessante. Então, só que onde começa essa linha? Em nós. Quanto mais a gente divulga, e esse podcast é legal por causa disso, para levar essa informação para ponta, para a pessoa saber. Porque isso, gente, acontece muito no dia a dia. Só para dar 2 exemplos reais da vida real. Você vai, por exemplo, outro dia me aconteceu um absurdo. Eu fui comprar um presente, aniversário de um amigo, fui comprar um presente, cheguei lá numa loja de marca, dessas famosinhas, e fui comprar. Aí a pessoa fala assim, senhor, eu teria que fazer um cadastro do senhor. Eu falei, para que o cadastro? Eu fui comprar uma camiseta. Para que eu preciso do cadastro? Não, eu preciso do cadastro porque, como é um presente, se eu não tiver o cadastro do senhor, a pessoa não pode trocar. Oi? Como que a pessoa não pode trocar? E, assim, aí, para quem não... Aí, na época, até minha esposa ficou brava comigo, que eu comecei a falar de LGPD com a atendente. Ela, pelo amor de Deus, o menino não sabe o que é isso. E para de encher o saco. Eu falei, não, mano, eu preciso conscientizar a pessoa. Porque, na verdade, o encarregado de dados daquela empresa, ele deveria conscientizar a ponta, né? Porque o cara tá lá na ponta do caixa, que ele não tem que saber das leis. Porque agora tá cada vez mais... E aí, esse é o ponto. Você começa... Aí, você começa a ter que exercer. Vocês lembraram do PROCON, aquele que os estabelecimentos eles são obrigados a colocar a lei do consumidor. Em algum lugar é obrigado a estampar, as empresas estamparem quais são as Hoje não, mas nossas? seria uma boa prática se a empresa Por isso que não populariza. mostrasse lá a política de privacidade. No site tem. Por exemplo, no site é de bom tom, por conta da governança, da transparência, que as empresas elas mostrem a sua política de privacidade, que é a regra do jogo. O que eu vou fazer com as suas informações? Mas isso é de bom tom, fica a cargo da empresa. Isso assim, é uma obrigação legal. É uma obrigação legal. É uma obrigação legal. Você Hoje em dia a grande maioria não. Mas hoje em dia você pode observar, por exemplo, que você pega um aplicativo, você atualiza o aplicativo, hoje já vem, olha, atualizamos a nossa política, dê um aceite. Porque você precisa coletar esse aceite. Por exemplo, outro dia eu liguei minha televisão. Minha televisão pediu uma atualização. Quando eu fui ver a atualização, era um termo de privacidade. Falei, olha, legal. Então, assim, as empresas estão começando. Mas ainda tem muita coisa. Se a gente for comparar a Lei Geral de Proteção de Dados com a Lei do Consumidor, a do consumidor é muito mais antiga. Então, acho que tem uma estrada muito longa ainda. E eu brinquei aqui com o Russomano, o xerife do consumidor, mas assim, falando sério, eles foram peças fundamentais para essa popularização. Peças fundamentais. Com toda a história que tem por trás. Isso trouxe muito para a ponta o acesso a essa informação. E brincando, mas falando sério, a gente precisa de um xerife da LGPD, né, para justamente fiscalizar, fora o órgão de fiscalização tradicional, mas entidades. E aí eu sei que está tendo ali até um movimento de conversa com PROCONs, porque hoje a gente conhece o PROCON. Então, se você se sente lesado, naturalmente você vai procurar o PROCON. E eu acho que é um canal muito interessante, que já está próximo da pessoa. Cara, você reclamar ali de um produto, reclamar ali da privacidade dos seus dados, pô, seria legal ter o mesmo canal. E você já tem, né, isso lá. Você já encontra no PROCON muita reclamação. Exato. Em relação à privacidade. O próprio Reclame Aqui, tem muita gente. O próprio Serasa já está trabalhando nesse sentido também, da questão de privacidade. Então, assim, são canais que são populares e que podem trazer essa popularização que a gente quer muito.
Exato. Mas assim, até interessante se tornar um corte nosso aqui do Nerd Rebelde, essa questão de por que você divulga o seu... Por que você divulgou no Instagram o seu recibo de votação? Polêmica aqui. Boa. Né? É. Por quê? Para justamente isso é o tipo de coisa que a gente consegue trazer à população e falar, tem uma lei por trás que tá te protegendo. Você fazendo isso, você tá perdendo todos os seus direitos, né, em relação Aí depois você ao vai lá seu dado pessoal. Aí depois você vai lá brigar com a empresa que vazou seu Exato. dado, mas você tá cuidando do seu Aí você dado, vai do seu reclamar que próprio seu imposto de renda vaza, aí Sim. você vai reclamar que a operadora te liga de celular. Não, você não tem mais o que reclamar. Tem que porque começar a você fazer lição de mesmo casa, né? vazou o dado seu. Exatamente. Mas, Gasparino, quais... Porque a gente tem, então, aí um leque muito grande de possibilidades, de ferramentas e tudo mais. Falando do software da Prively. O que ele traz e para qual público? Empresas de que porte? Legal. Não, hoje a gente atende empresas de todos os portes. Todas as empresas que têm um tratamento que precisa fazer uma jornada de adequação, a nossa solução ajuda. Ela é uma solução para os dois mundos. Para a empresa, para ela poder acelerar a jornada dela de adequação, mas ela também é uma solução para nós, para os cidadãos. Por quê? Ela facilita o canal de comunicação com aquela empresa. Então, por exemplo, esse exemplo mesmo. Nós, como titulares, nós temos direitos estabelecidos na própria lei. A gente, por exemplo, a gente tem o direito de saber quais dados aquela empresa tem a nosso respeito. A gente tem o direito de questionar a empresa sobre o tratamento de dados. Como que aquela empresa trata os meus dados? Eu tenho o direito, por exemplo, se aquela empresa tem os meus dados, está previsto, está na lei. Eu tenho o direito de correção dos meus dados. É um direito que eu tenho previsto na lei. A empresa precisa corrigir os meus dados. Eu tenho direito à portabilidade dos meus dados. Eu tenho direito a solicitar a eliminação dos meus dados. Por exemplo, não são todos os dados que a empresa tem que eliminar. É por isso que existe um fundamento, uma hipótese legal para que ela possa manter ou não seus dados com ela. E aí tem umas regrinhas, né? Tem dados que está pautado em questões jurídicas mais sólidas, que aí a empresa ela tem um embasamento para ela não apagar o seu dado. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você comprou um negócio no seu cartão de crédito e não pagou o cartão de crédito. Aí a empresa de cobrança vai ligar para você. Você não pode entrar lá e falar assim, olha, eu quero que você elimine meu dado para você parar de me ligar. Né? Por que não pode? Seria muito bom. Seria maravilhoso. Seria um mundo Por perfeito, que né? você passou meu dado pro Então, aquela empresa? então, assim, não pode. Por quê? Porque isso está pautado uma necessidade contratual. Você precisa... Eu te vendi um produto, um serviço, e você usa isso, e eu preciso te cobrar para minimamente essas informações. Pessoais, Então, você não pode solicitar isso. E a empresa, ela está respaldada. Então, um dos mitos que tem na LGPD, aí outro corte aí. Cara, então com a LGPD, nenhuma empresa mais pode capturar nenhum dado? Não, a empresa pode usar. O problema não é usar. É usar com sabedoria. Não é capturar mais do que precisa. Exato. E se for capturar, usar para uma finalidade específica e te contar para Embasado legalmente. Embasado E legalmente. proteger esse dado, né? Exato. E tem dados, por exemplo. Onde que a empresa pode excluir? Vamos supor que você... Agora também é época de Black Friday. E aí você... Ou de promoção. Vocês fizeram uma promoção. Que acho que o exemplo que o Vinícius deu pro Nerd Rebelde é legal. Cara, você vai fazer uma promoção. A pessoa, ela te mandou nome e e-mail para participar daquela promoção para ganhar o brinde. E ela não ganhou. E você vai usar... E para você... Beleza. Era para promoção. Então, para promoção, você tem que usar e vai dizer para qual finalidade. era a promoção. Era a promoção. E depois, se você quiser pegar o dado dela e ficar mandando propaganda dos novos podcasts... Não era essa a finalidade. Não era essa a finalidade. Mudou a finalidade, você precisa solicitar, no mínimo, um consentimento do uso. E aí você precisa pedir para o titular. Que são os mailings da vida, né? Oi? Que são os mailings da vida. Que são os mailings da vida. Então, aí qual é o ponto? O usuário, ele pode te dar esse consentimento, e se ele te der o consentimento, manda bala, só que ao mesmo tempo que ele pode te dar, ele pode revogar. Então, se eu revogo o meu consentimento, imediatamente você tem que parar de me mandar essa propaganda. Então, uma coisa é eu revogar o consentimento. Só que como foi feito uma finalidade de marketing, se eu entrar em contato com a Nerd Rebelde e eu solicitar a eliminação dos meus dados,
muito provavelmente você vai ter que efetivamente excluir o meu dado. Não é só parar de me mandar o mail, você vai ter que efetivamente excluir Apagar a da minha sua base, informação. apagar da Porque sua base. você não tem um fundamento sólido jurídico para poder te embasar. E daí que vem a necessidade de ter um acompanhamento jurídico. Porque o jurídico que vai ser a melhor pessoa dentro do mapeamento que o Vinícius falou, de olhar e falar assim, olha, a hipótese de tratamento mais sólida para você usar esses dados é tal, ou não, é tal. E ele vai te orientar em relação a isso. Então, tem todas essas nuances. E aí onde entra a plataforma da Private. A gente cria na empresa que usa a nossa plataforma, por exemplo, se a Nerd Rebelde usasse a nossa plataforma, no site de vocês teriam um canal com tudo prático para que a pessoa pudesse Exerça entrar em direito, contato com você e exercer seu direito. Então, para você, traz um ganho de gestão muito alto, porque é o que o Vinícius falou, em vez de você receber um monte de e-mail, porque você receber 1, 2, ok. Agora, imagina você receber 1000 e-mails, 1 milhão de solicitações. Como você organiza? E qual que é o ponto? Você tem um histórico disso, porque se amanhã ou depois o Vinícius abriu uma solicitação para pagar o dado dele, você estava recebendo isso no e-mail, aí o Vinícius fala, mas eu quero abrir uma reclamação. Até você puxar tudo que você fez, cara, você tem um histórico, você acompanha, tem várias outras ações que você pode fazer. Então, para o DPO, para o encarregado de dados, a gente tem alguns mecanismos de gestão e de ganho operacional, porque um dos mecanismos que a gente tem é um discover de dados. Então, você pode plugar em bases de dados e o próprio DPO, sem depender da TI, ele já sabe aonde estão armazenadas essas informações. Porque às vezes tem empresa que é pequenininha, tem uma base só. Tem empresa que tem um montão de sistemas. E aí, na prática, o que a gente observa? Como que eu sei aonde que estão essas informações? Porque em banco de dados é fácil. Mas e se eu tiver uma planilha lá no jurídico com os dados da pessoa, no financeiro? Então, o sistema ele consegue vasculhar e trazer na empresa inteira onde tem informação. Porque se você precisar apagar, você já sabe onde tem. Você não precisa ficar pedindo para ter. Então, tem vários mecanismos. Então, a gente ajuda tanto o cidadão a ter mais transparência. Na plataforma. Ajuda para você saber se realmente, porque você pediu para pagar. Aí sua TI apagou, vamos dizer assim, né? Você tem um histórico e aí você, quero consultar para ver se apagou mesmo. Aí a gente vai conseguir ver se realmente apagou essa informação. E isso é importantíssimo, por quê? Aí vem um gancho interessantíssimo que ninguém está se atentando, só quem é do corpo jurídico das grandes empresas. Processo trabalhista usando LGPD. Então, se você não tem uma organização dessa e uma rastreabilidade disso, o advogado trabalhista está entrando com processo contra a empresa em relação ao que você está fazendo com meus dados, com os dados pessoais do meu cliente. Exato. Estão usando isso, inclusive. Você está entendendo? Então, assim, falam, LGPD não pegou, vai o racha. Para certos nichos pegou, né? Então, muito. Assim, o RH hoje, ele tem que tomar muito cuidado. E se ele não tivesse organização, se o DPO não tivesse organização, como que eu vou ter rastreabilidade como eu estou usando esse dado pessoal do meu funcionário? Se um dia eu tiver um processo trabalhista que ele vai usar como pointer a LGPD. Então tem várias nuances. E aí até você pega, por exemplo, ataques de ransomware, que está muito na moda, e quando o cara criptografa uma base que tem um monte de dado pessoal, aí você tem dois problemas. Porque o cara te cobra um dinheiro pelo resgate e ele pode te chantagear dizendo, olha, agora eu quero mais 10 milhões de bitcoins para eu não vazar o seu dado e você não sofrer uma punição na LGPD. Exato. Então, cara, só pode piorar a situação. Então é mais fácil o cara se adequar uma rápida. Cara, é muito mais fácil. A gente sempre fala isso. É muito mais fácil hoje. É muito mais barato você trabalhar na prevenção, implementar controles de segurança, de privacidade, do que você trabalhar na reação. Porque depois que aconteceu... Correr os riscos, né? Cara, você gasta o dobro para resolver o problema do que se você tivesse gastado lá atrás para fazer o trabalho não sei se é mais preventivo. fácil, talvez seja mais barato, né? Você se adequar à lei do que você correr os riscos. Não, e outra, também assim, você se adequando, cara, e aí entra um ponto importantíssimo, que eu acho que é legal para as empresas. Quando você se adequa, isso vira uma vantagem competitiva para tua empresa. Então, assim, por exemplo... Você me lembrou o que eu ia perguntar. Sem querer te cortar, mas só para não esquecer dessa vez. Mas tem algum certificado, alguma coisa que comprove que a empresa está em compliance com... Hoje não é uma lei certificada. Existe uns... Agora eu vou aproveitar. Aproveita para pegar... Existe um picareta da internet que estão vendendo um selo por dinheiro de pão,
Que é mentira. Tipo um ISO. Não, tipo, cara, se adequa se em fosse 24 até, horas. tipo, o ISO a gente seria sabe legal. que é alguma É. coisa de Pois valor. é. Né? Mas o Mas cara assim- fala, se adequa ao LGPD em 10 horas, em uma semana. Não vai acontecer. E tem cara já falando, certificação LGPD. Certificação não é isso. Não existe certificação LGPD. O que existe são melhores práticas de Exato. mercado que a gente consegue trazer um selo que ele segue as melhores práticas de Isso. mercado. É isso. É diferente. Completamente Mas não diferente. certificação LGPD. Exato. Eu, por exemplo, quando o cara tem boas práticas de mercado de segurança, por exemplo, uma ISO 27001, que é uma boa prática de segurança da informação, que isso sim é certificável. E você pode ter, a sua empresa pode ter um selo de segurança que é muito legal ter, porque mostra a sua preocupação em relação à maturidade e isso traz uma vantagem competitiva para as empresas. Então, você estar aderente, isso se a empresa sabe usar a seu favor, isso torna uma coisa boa. Vou dar um exemplo clássico. A gente falou do B2B lá, da empresa de cobrança. Uma empresa de cobrança que tem processos de segurança e a outra não tem, isso pode ser o diferencial competitivo na contratação do banco. Então, entre contratar uma empresa, você cobra 1.000 e ele cobra 1.000, você tem um selo 27001, por exemplo, e você consegue comprovar isso e ele não tem, eu compro você. Ou até o contrário, ele cobra 1.000, você cobra 2.000, eu prefiro comprar você. Porque pode ser que ele me traga um risco para minha empresa reputacional ou outros riscos relacionados ao vazamento de dados que me traz um impacto muito maior. Então eu prefiro pagar o dobro para você do que pagar menos para ele. E olha o que está acontecendo no mercado. Tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Os grandes bancos, por exemplo, estão chegando nas empresas que têm contratos e estão falando assim: toca um questionário e me responde se você está adequado a isso, para eu continuar tendo negócio com você. Aí o cara vai lá, tenho. Hoje em dia existem softwares de auditoria automatizados. Perfeito. A Mastercard tem um software maravilhoso, por exemplo, que a gente trabalha junto com a Mastercard, que ela audita totalmente a empresa e busca evidência se o cara tem aquilo ou não. Sem instalar nada na empresa. Sem instalar nada na empresa. Nada. Você só coloca o nome da empresa, puxa Assim a que hoje capivara tem essa da parceria empresa. com a Mastercard que faz esse É trabalho. incrível. É Tá? incrível. Então assim, não dá mais para enganar. Não tem como enganar. E sabe o que é legal disso aí? Só pegando um gancho. Eu sei qual software que é. Eu sou apaixonado por essa tecnologia, porque isso pro cara de segurança da informação, ele não só puxa a capivara da empresa, mas ele te faz um benchmark com o seu mercado. Exato. Então, por exemplo, se é um banco, aí eu tô com um score de risco lá X, porque eu tô muito vulnerável. E aí ele te mostra como que tá a tua nota em relação ao mercado financeiro, empresas do mesmo segmento. Então você pode se comparar para ver se você tá bem ou tá mal em relação ao seu mercado. Você Isso pode... é escopo de outro podcast que a gente pode trazer Cara, aqui isso para você, que é outro um assunto extenso. incrível. E eu tenho que perguntar ajuda para o universitário. Qual que é a associação mesmo, Rodrigo, que a gente está fazendo o trabalho lá da Abraicom? A gente fez um trabalho com a Abraicom, a Silk, junto com a Abraicom, desenvolveu as melhores práticas para você se adequar à LGPD, entregou isso na mão da Abraicom, e a Abraicom, ela desenvolveu um selo baseado na estrutura Silk de adequação à LGPD. Então, se você seguir aquelas melhores práticas, a Abraicom vai te dar o selo dizendo que você seguiu as melhores práticas do mercado. Então, assim, não é uma certificação LGPD, mas te traz um pouco mais de segurança, que é aquilo que o Gasparini falou. É uma vantagem competitiva você ter esse selo de uma instituição, né, que vai cacifar que você realmente trabalhou em cima disso. Hoje em dia, a segurança da informação, ela tem um conceito novo. Antigamente, segurança da informação era visto como um pedágio. Ou seja, é alguma coisa que trava aquela companhia. Hoje, segurança da informação é visto como uma estrada. É um meio para a empresa acelerar. Por exemplo, você pega um e-commerce ou uma empresa que quer ir para a internet. Cara, como que você deixa de vender no varejo e vende na internet sem segurança? É ruim. Né? Eu sempre brinco que, cara, a segurança da informação ela tem que ser como um freio de carro veloz. Você fala, como freio de carro veloz? Ele não está lá para parar o carro nasceu para voar, para acelerar o máximo que ele pode. As empresas também. As empresas nasceram para acelerar o máximo que você pode. Só que como você acelera sem ter a segurança de que quando você precisar pisar no freio, o carro vai parar. Quando você identificar um risco de uma colisão, você precisa ter segurança de que aquele controle vai te segurar. É a mesma coisa. Então a segurança hoje da informação está aí para isso. Ela é um aliado do negócio para fazer o negócio acelerar, mas o negócio ter a certeza de que quando ele precisar, cara, eu tenho um mecanismo que vai me ajudar
a não ter uma colisão ou a não ter um problema. Então hoje a gente mudou muito esse conceito. E a privacidade é a mesma coisa. A privacidade hoje é um aliado das empresas. É uma vantagem competitiva para as empresas. E a empresa que sabe lidar com isso é muito interessante. Você pega, por exemplo, só para dar um exemplo claro, que eu achei muito inteligente. A gente falou muito do Itaú aqui, eu vou dar um crédito pro Itaú aqui, não tá pagando a gente, mas... Merchan, né? Itaú, mas olha só, todos os bancos, eles têm um risco altíssimo de ataque, ele tem um risco altíssimo de vazamento de informação, e todos os bancos capturam muitas informações. Sabendo que isso é um risco, o que o Itaú fez? Campanha dizendo quanto Itaú, de conscientização, quanto Itaú se preocupa com a privacidade dos dados. Saiu na frente. E saiu na frente. Então ele usou o que é um risco para ele, para dizer pro cara, vem comigo que eu tô seguro. que eu respeito a sua privacidade, que eu tô preocupado com isso. E colocou vários exemplos do cotidiano que acontece com a gente, de pessoas sendo invadidas no WhatsApp. Só falta o seu nome. Vocês viram essa propaganda? Cara, só falta o seu nome para eu complementar aqui. Ou só falta o seu CPF. Isso é a popularização do tema, sabe? Que a gente precisa que as empresas trabalhem mais em cima disso, as grandes, as bigs, né? Pra gente poder... E aí entra numa questão que a gente pode depois conversar, o quão benéfico ou não para essas grandes empresas fazer isso. É uma discussão. Sim. Né? Que a gente pode entrar aqui e discutir isso muito, né? Será que eles estão preocupados mesmo nessa questão de privacidade? Porque, querendo ou não, tem muita empresa ainda, grandes empresas, que manipulam esse dado pessoal a seu favor. Porque ele é um ouro, o dado pessoal, né? Eu posso pegar hoje o seu perfil de consumo com o seu dado pessoal, onde você mora, qual carro que você tem, tudo, e fazer uma análise e te direcionar propagandas que eu sei que você vai comprar aquilo. Perfeito. Então, quão interessante é popularizar essa legislação? Então, o vai ou racha cai nisso também. Por que as grandes empresas não estão investindo em popularizar essa legislação? Você pega o próprio Facebook, que teve uma queda na sua receita recentemente por conta disso. Eles vivem disso, eles vivem... Cara, os cookies, as suas preferências de navegação, é o que te direciona para propaganda. Perfeito que o Vinícius colocou, que é o que te direciona. Então, hoje essas grandes empresas de tecnologia pautadas em mídias estão perdendo uma receita violenta. E aí o Vinícius tocou num ponto legal. É outro corte. Cara, o quanto é interessante para essas big techs, né? Popularizar isso daí. Entendeu? Assim, porque informação é poder, informação é dinheiro. E a gente sabe que as grandes empresas dominam o mercado. Dominam. E elas decidem para onde vai as coisas. Né? Então, essa questão do vai ou racha cai muito nisso. Exato. As outras empresas elas estão seguindo um comportamento de uma grande empresa, mas ela não tem estrutura financeira e processual se ela tomar uma porrada igual uma Big Tech tem. Total. E ela tá seguindo o que a Big Tech tá fazendo. O que você falou me lembrou eu sou usuário de Android e quando a gente está configurando a primeira vez ali, ele pergunta, né? O Google pergunta se você dá a permissão para usar informações do seu, seja de cotidiano, do que ali, né? você mexe, do que você faz e tudo mais, para ele trazer conteúdos, propaganda de conteúdos relevantes para você. E quando você fala não, eles ainda frisam, falam, olha, a gente não vai deixar de te fazer propaganda, de mandar propaganda. Exato. Mas, se a gente tiver a informação do que você gosta, eu vou direcionar só o que você gosta. Eu vou te direcionar coisas que talvez faça. Mas já é um apelo para do tipo assim, olha, a gente vai continuar te importunando. Não me interessa se você quer ou não, eu vou te mandar. Então, assim, melhor que eu te importune, sei lá, com uma propaganda que seja mais relevante para você do que qualquer coisa. Seja do seu agrado, né? Do que um monte de porcaria. Então já é uma forma de começar. E como que ele sabe que você gosta ou não? Coletando tudo possível e imaginável que você está fazendo no seu dispositivo móvel. E conectado à sua TV, porque você conectou seu dispositivo à sua TV, você conectou seu dispositivo à sua Alexa, você conectou seu dispositivo ao seu carro elétrico, você conectou seu dispositivo... E assim vai. A gente está no 5G. Hoje. Por que o 5G hoje é uma coisa que a gente está batendo em relação à LGPD? Porque talvez o vai ou racha vai ser quando o 5G estiver massificado. E todo mundo perceber o quanto está sendo invasivo essas empresas com o 5G. Pois é. Porque o lance a origem das coisas sempre ela é pro bem. O problema é que no meio do caminho ela vai se transformando. Porque ter acesso às suas preferências não é ruim. Porque pensa só, pensa num futuro legal. Um futuro onde, por exemplo, a gente tem os relógios inteligentes. Então, por exemplo, o relógio está monitorando aqui o meu batimento, está monitorando o meu estado de saúde.
Pô, seria muito legal se o meu exemplo, né, um exemplo tudo bem, se o meu relógio pudesse perceber que, sei lá, tô gripado, tô em estado de gripe, e ele mandasse uma notificação para a empresa que eu sempre compro lá na comida lá pelo aplicativo, para não ficar fazendo os merchan toda a vida aqui, mas ele mandasse uma mensagem para lá, ou mandasse uma mensagem para a farmácia que eu sempre compro, e a farmácia já sabe que eu tô com gripe, ou tô começando a gripar, e ela já me mandasse o remédio que eu normalmente compro, e a empresa que faz lá a comida me mandasse lá uma comida que eu gosto. Pô, isso é pro bem. Só que isso não é interessante para a farmácia? Muito, não é interessante para a farmácia ela sim. saber que ele está com problema de saúde e já mandar o remédio? Então a farmácia tem que pagar pelo meu dado. Exato. É aí que entra essa questão. Você não tem que dar seu dado para qualquer um, porque a farmácia, ela quer te vender esse serviço que o Gasparini está falando. Sim. Só que se você já publicar tudo que você tem, você não vai receber por esse serviço. Exato. Aí ficou fácil, né? Aí ficou Você tem que fácil. pagar ainda o remédio, né? E ainda você tem que pagar o remédio. Então, assim, o que a gente quer? Que as pessoas entendam que ela pode ganhar dinheiro com o dado pessoal dela. Exato, usando exato, essa tecnologia exato. que o Gasparino colocou aqui. Exato. Porque isso é pro bem, entendeu? Eu tenho uma visão nerd sobre um pouco brincando aí com essa. Eu acredito que num futuro muito próximo, a tal da inteligência artificial, a gente vai ter. Todo mundo vai ter acesso à sua inteligência artificial. Tudo. E tudo seu vai estar conectado a ela. Agora, você imagina as suas preferências, as suas necessidades. Você, por exemplo, falando, poxa, eu quero trocar o carro, eu preciso trocar meu carro. Exato. Que tipo de carro que eu gosto, vai ser novo, vai ser usado, qual que é a região que eu estou inserido. E talvez a minha inteligência artificial, que seria uma secretária, ela vá interagir com as de loja, de pessoas particulares, né? Perfeito. E falar assim, poxa, você tem um carro que o meu dono, sei lá, tem interesse, e ele tem um que talvez você tenha interesse, porque os dois, as preferências já estão ali. Então já gera ali aquela. Eu acredito que a gente vai chegar num Mas estágio a muito discussão, parecido cara, com isso. internet inteligência artificial é outro podcast com certeza, porque essa é uma das discussões que mais tem no mercado. Por quê? Porque aí é o conflito. É o conflito da privacidade com o benefício da tecnologia e da inteligência. Porque para a inteligência, nesse exemplo que você deu, ela funcionar perfeitamente, ela tem que obrigatoriamente coletar uma série de informações. Sim. E ela tem e hoje isso é um conflito. Até onde pode, até onde não pode, o que tem que consultar você, o que não tem. E eu acredito Por aí que a vai. gente vai querer isso. Porque isso facilita a vida. Mas aí eu volto no que o Vinícius colocou. A que ponto que a gente vai querer? Porque será que vale a pena você efetivamente vender o seu dado? Que controle você vai ter sobre isso? Porque vai chegar um momento que você pode não querer. É o lance, aí puxando o ponto, aí o Vinícius quiser complementar, é o lance das redes sociais hoje. Porque as redes sociais são muito legais. Você pega lá desde o Orkut, né? Tô falando que eu rodei sem olho aqui. O Orkut não é tão velho assim. Mas você pega desde lá do Orkut ou antes disso, é muito legal. O Instagram, hoje, as redes sociais são muito legais. Só que a gente já tá meio numa overdose, né? Você pega lá o menino luva de pedreiro lá que tava desesperado pra sair fora da internet, porque é um negócio que te consome. Exato. Então aí eu te pergunto, o quanto talvez essa facilidade ela não vai consumir a gente. Puta, toda essa e a gente coisa tá cansado boa. de ser consumido. Cara, às vezes eu quero. E você não ter. Você perdeu Eu o acho que- direito Eu cara, acho- eu quero me surpreender. Eu não quero o óbvio, né? Cara, eu acho que isso também te priva de várias coisas, né, pô? Porque hoje você sai, você vê pessoas pra você ir na farmácia, ir lá comprar o seu remédio. Né, mas imagina tudo isso, tipo, um delivery na sua casa, você só fica recluso, você não sai pra fazer nada, Cada você vez não vê menos gente. você interage com a sociedade. Então eu acho que não sei até Você ia falar alguma vai ser coisa. Você ia interessante. colocar. Não, você colocou, eu falei, cara, talvez até seja melhor, porque daí você não precisa ficar tão... porque você vai ter uma inteligência artificial que te conhece muito bem e que vai estar te trazendo só o que é relevante e vai te poupar de perder muito tempo, sei lá, mas aí- Pra zapeando. certas Cara, mas coisas aí eu vai ser faço outra interessantíssimo, cara. Pois Mas é. pra outras talvez Talvez- cai naquilo que Então, você mas, falou. então, mas eu eu quero faço interagir outra mais com a provocação, sociedade. né? Por exemplo, quanta coisa, às vezes, a gente tá aqui pensando numa coisa, aí acontece uma coisa nada a ver ali, que te liga um gatilho pra outra coisa. Talvez você perca isso. Talvez você deixe de... Porque tá tão ali no seu mundo que você deixou de... Exemplo, te dar um exemplo prático. Você tá navegando, às vezes você quer comprar alguma coisa, você não sabe o que você quer comprar. Sabe que você entra no aplicativo para comprar? Às vezes você tá querendo comprar. Ou então você entra numa loja que você quer comprar alguma coisa,
não sabe o que você quer comprar. E às vezes a sugestão que pode vir ali pode ser sugestões tão no tá teu cansado óbvio que já, você tá né? cansado É. e não vai aparecer nada de diferente que você olha e fala, putz, cara, eu preciso disso aqui. Eu não preciso, mas agora eu preciso, sabe? É, só assim, passear pelos sites, por exemplo, sei lá, do lado de fora, que você vai encontrar um monte de coisa que você não sabia que precisava. Na hora que você Exato. se depara com ela, você fala, poxa vida, sempre precisei. Exato. Então, assim, é uma discussão muito ampla em relação a isso assim, a verdade é que não tem certo e não tem errado. Para algumas pessoas vai ser maravilhoso, para outras pessoas vai ser um negócio Usado pro bem. O desestimulante. que é Usado pro mal, importante é Eu já- você ter a liberdade de escolher se vai ou não, quem vai ou não ter Isso. acesso e Exato. por quanto tempo É. vai ter acesso. Perfeito, acho que o resumo é esse. Eu sou um entusiasta de marketing digital, então eu estudo muito marketing digital também, que faz parte também da privacidade. E uma vez o Facebook veio me dar uma consultoria. Ele falou assim, eu vou te dar uma consultoria de marketing digital. Aí o Facebook falou assim, qual o produto que você gostaria de vender? Eu falei assim, eu quero vender imóvel. Sabe o que o Facebook falou pra mim? Ele falou assim, você já testou fazer um anúncio e não colocar pessoas que estão interessadas em imóvel? Ou seja, o próprio Facebook ele tá te dizendo para fazer isso porque talvez ele tenha o interesse de buscar novas pessoas que você não anunciou, mas que vão se interessar lá na frente por imóvel para aumentar o leque dele. Então, assim, é muito difícil, né? Você cai numa situação onde você não sabe para onde você vai, né? Você recebeu a consultoria de uma empresa que está te ajudando a vender mais, mas talvez você também está ajudando ela a se alimentar mais de informações, né? Então, assim, é muito louco isso, sabe? louco. É um mundo que a gente vai ter que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Mas eu acho que você resumiu bem, falar que assim, eu acho que o lance é o equilíbrio, é o poder da escolha. Que hoje é o que a lei está trazendo pra gente. É o poder de você poder dizer, cara, eu quero ou eu não quero. E se você não me atender, eu tenho para quem reclamar hoje. E isso é um salto gigante. Sim. É um salto gigante de você poder justamente fazer valer o seu direito. Porque antigamente era isso. As pessoas vendiam os seus dados, ganhavam dinheiro com os seus dados. Porque hoje tem um monte de empresa que ela nasceu e ela ganha dinheiro com base nas suas informações. Te dá um exemplo. Pontuação de trânsito. Você estoura a sua pontuação. O que te liga de empresa Na querendo hora, renovar a tua habilitação do método XPTO, Quando você comprar um apartamento na planta que liga o que pessoal te liga para te planejado. oferecer planejado. Cara, para as pessoas isso é um business. Porque, por exemplo, até melhor. Você pega lá 300 apartamentos. Ou se o cara falar com as 300 pessoas, se 10%. Não, e os caras estão fazendo comprar- o seguinte, os caras estão fazendo assim, compra coletiva, paga mais barato. Olha lá. Grupom do negócio. Mas, caramba, como assim compra coletiva? Pois é. Eu quero customizar do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. Como assim compra Pois é. coletiva de imóvel planejado? Não, mas às vezes acontece, por exemplo, do vidro. O vidro é um padrão da sacada, né? E aí você uma coisa é eu comprar sozinho e o cara vender para o cara vendeu para 10 de uma torre inteira. Pô, a margem do cara, o cara ganha menos, mas ele ganha na quantidade, só que ele já garantiu uma torre inteira. Pô, imagina quanto. Mas Então, em resumo, a minha tratativa com a construtora foi para comprar o imóvel. exato. Não Ela foi não para poderia ela passar seu dado, né? compartilhar meu Sim. dado com uma empresa de imóvel Até planejado. poderia, com se uma- ela me se ela avisasse. tivesse me avisado. Se ela falasse assim, eu Exato. posso Só compartilhar. que ela coloca? Ela coloca que ela não compartilha. Como Isso. que meu dado foi para lá? Assim como que apareceu. Ela coloca no contrato. Exato. Ela fala, não compartilhe os seus dados, eu Aí, não por faço exemplo, parceria pode com ser ninguém. um funcionário interno lá que tem Mas acesso, aí, ele pega e faz mas negócio aí é ali. problema dela. Pode. Ela que vai ter que cuidar. Ela que vai ter que cuidar. Exato. Não, e tem vários problemas disso. Quando você fala desse tipo de segmento, é muito complexo de controlar tudo isso daí. Porque, por exemplo, tem exemplo até mais simples. Antes de você comprar, quando você está pesquisando, você vai lá no prédio A, aí você fala com o vendedor, ele anota seu telefone e guarda lá. Aí você viu da empresa tal. Aí você foi num outro prédio, a outra empresa tal, também anotou seu nome. Aí o que acontece? Dá 6 meses, o vendedor não está mais lá. Foi pra outro. Foi para outro. Às vezes aconteceu de eu comprar um apartamento, um ano depois me liga de uma outra empresa. O mesmo cara que já tinha o meu contato, ele foi para uma outra empresa. Tudo bem, eu tô aqui eu tenho uma planta, não sei o quê. O cara levou o meu telefone para outra empresa. Só que eu não dei o telefone para outra empresa. Eu dei para aquela empresa quando fui visitar aquele estande. Exatamente. E aí o vendedor pega aquilo ali. E aí como que a empresa controla? É difícil, mas precisa estar atento a isso.
Então, quando Precisa criar processo, tecnologia. ele deu um tudo. exemplo muito legal que foi do apartamento na planta, por exemplo, aí liga lá o pessoal dos móveis e tal, aí você fala assim, putz, mas da onde você conseguiu o meu contato? Né? Você pergunta pra essa empresa que tá te oferecendo os móveis, né? Aí você pergunta pra ele, você fala assim, cara... Foi o que eu fiz. Aí, pô, como que você... Sabe que eu comprei esse imóvel. Como que você sabe que você comprou esse imóvel e a gente, pessoa física, como que a gente reclama para aquela companhia que a gente talvez não saiba que foi ela que passou o dado? Como que Mas a gente... 95% da população deixa quieto. Pois é. Então, mas aí tem um ponto É fechado. esse é o erro, entendeu? Então, mas como que você reclama? São dois caminhos. Primeiro, que seria o ideal você evidenciar de que, por exemplo, o WhatsApp. Você me perguntou pro cara no WhatsApp, o cara te deu, foi da empresa tal. Guarda. Tira um print disso e guarda. Primeiro passo. Entra em contato com a empresa. Aí você vai entrar no site da empresa. Aí a empresa tem que ter um canal lá no site para você falar com o DPO. Para você ir lá e exercer o seu direito. Falar, olha, eu fui abordado nisso, eu gostaria que você excluísse a minha informação. E aí toma... Se a empresa não fez, qual que é o segundo canal? A ANPD. Que é a Autoridade Nacional. E lá na Autoridade Nacional você tem um botão lá para você poder abrir uma solicitação. E aí a empresa dá um vai Google aí. verificar. Dá um Google aí. A gente falou de multa no começo, não falou? Tô sem celular. Não, pra quem tá assistindo mas depois a gente. depois dá um Google pra você vai ver. A Cirela foi multada nesse sentido. Alguém pegou um dado e deu para um cliente, o cliente recebeu uma ligação de imóvel planejado. O cara falou assim, como é que é? Eu comprei um imóvel com a Cirela, estão me ligando imóvel planejado. Entrou com o processo. Entrou. E ganhou. Deu 10, mas só pra te atualizar, não sei se você viu, depois eles recorreram, mas e na aí, primeira mas na instância, primeira tomaram 10 tomaram. mil reais de multa ali. Aí você fala, pô, 10 mil reais por é barato. contato vazado ainda. Então, 10 mil reais é barato. É. Mas se você faz vezes 1 milhão de clientes que a empresa tem, cara, virou uma multa Em primeira absurda. instância ela tomou porrada. Tomou porrada. Depois eles Não, e recorreram. depois Então. o dano para a imagem, né? Foi pra mídia. Não, na hora. Daí não tem como nem mensurar o quão Isso não tem. a empresa perde. É, Né? exatamente. Exatamente. Gente, esse papo tá bom demais e vai agora embora, que tem né? assunto pra gente. Pior que a gente nem abriu o chopp, hein? Então. Mas nada impede do pós, né? Com certeza. Desmembrar, né, assuntos depois. Sabe? Bom, assim, vocês já estão convidados para se tiverem interesse e a Claro, gente pegar aí estamos à disposição. um tema correlato e a gente discorrer um pouco mais, marcar um outro programa vai ser super legal. Você tem algo a Não, cara, acrescentar, eu acho que muita gente vai assistir esse podcast e vai tirar bastante dúvida, porque eu acho que o papo foi riquíssimo, né? Então, bastante. e eu como leigo, eu entendi bastante com vocês aí. Obrigado Legal, pelo papo, bacana. muito legal. Cara, eu agradeço, aproveitando aqui para agradecer, eu agradeço muito a Nerd Rebelde aqui pela abertura pra gente poder falar. Vocês estão de parabéns aqui com toda a estrutura e também agradecer a Silk, que, pô, Nossa parceria obrigado aqui, tamo junto pelo sempre. convite É isso. e pela parceria. A gente tá junto no projeto, a Silk é nosso parceiro e a gente tem feito muito trabalho em relação à segurança, à privacidade de dados e agradecer de verdade aí pela abertura e pelo papo, que eu gostei bastante, né? E aí, estou à disposição também para outras E conversas, para a lembrando gente que o aprofundar. software da Prime é certificado Silk, né? A gente fez Olha. teste, teste de vulnerabilidade. É mesmo. Eles que atestam a segurança da nossa da plataforma. plataforma. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. É o canal Braço Direito. É o É canal isso. braço direito, é isso aí. Muito bom. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Por tudo aqui. Excelente, parabéns pelo programa, pela iniciativa. E quero ficar amigo dos nerds aí. Ô, meu amigo. Vocês já são nerds. Vocês já vieram, Eu vim todo Mauricinho, mas eu quero dizer que eu sou nerd. Eu comecei lá na faculdade. É que a gente vai caminhando pra parte de negócio, aí você vai perder. Mas no próximo eu vim de bermuda e camiseta aqui. Bom, é isso, gente. Obrigado. Obrigado, galera. Olha Até lá. mais. Valeu, gente. Valeu, galera. Valeu, querido. Da hora. Parabéns, galera. Obrigado, viu?